Oi gente, meu nome é Kathleen, pode me chamar de Cat, eu vim aqui pra fazer um vídeo sobre flexibilidade e alongamento. Primeiro, eu queria começar falando que eu coloquei o título desse vídeo já de como se alongar corretamente, justamente porque eu queria começar dizendo que não existe um jeito só de você se alongar corretamente. E vou fazer esse vídeo aqui, é um vídeo teórico, tá? Mais sobre pra situar, assim, pra quem não sabe muita coisa sobre, e talvez mais pra frente eu tire mais dúvidas, etc. Só que aí vocês vão falando comigo, etc. Se vocês gostarem do conteúdo, aproveita e compartilha. E é isso. Não existe uma técnica universal de um modo correto de se alongar, só um modo. Inclusive as pessoas mais assim, tipo, picona, sabe, do alongamento, estudante de corpo, essas pessoas, algumas pessoas discordam, inclusive, e tudo bem, porque as pessoas têm corpos diferentes, né? Então, tipo, é entendível que cada pessoa goste de fazer as coisas dela do jeito dela. É bom a gente contextualizar para todo mundo entender que ser uma pessoa que se alonga não necessariamente faz de você uma pessoa flexível. A definição de flexibilidade é esticar uma articulação até o limite dela, ou quase lá. Esticar uma articulação até o limite da variação dela, no caso. Uma pessoa flexível é uma pessoa que tem esse tipo de alongamento maior, que vai até o limite dessa articulação. A flexibilidade você consegue a longo prazo, né? É uma coisa que se trabalha com o tempo, etc. E que você não consegue a curto prazo geralmente. Trabalhos muito grandes que você faz, eles são a longo prazo geralmente. Em questão de corpo, musculação é a longo prazo, do mesmo jeito é a flexibilidade. Existem 3 tipos principais de flexibilidade: a passiva, ativa e a dinâmica. A passiva é a que eu tenho, e aqui eu não me contento muito, mas é a que eu tenho por enquanto, né? Que é a flexibilidade, que é, por exemplo, eu consigo pegar minha perna aqui, só que eu não consigo sustentar ela lá em cima. Não existe um trabalho muscular. Eu só consigo porque eu tô segurando ela com a mão. Ou, por exemplo, se alguém segurar a minha perna com a mão, seria uma flexibilidade passiva. A flexibilidade ativa é a flexibilidade em que existe um trabalho muscular. Essa segunda é um tipo de flexibilidade em que você não simplesmente precisa se alongar, você precisa fazer um trabalho de musculação juntamente com o trabalho de flexibilidade, o alongamento. Já a flexibilidade dinâmica é aquele tipo de flexibilidade que geralmente mais machuca as pessoas. Isso é justamente porque é aquela flexibilidade em que, geralmente, quando você tá animado, aquelas coisas mimimi, você vai e dá uma... Por exemplo, eu fazia muito isso. Dá um chutão assim lá em cima, aí a perna vai super alta e você fica, ai, soltão, alongando, não sei o que, não sei o que. Você tem uma flexibilidade dinâmica se você faz isso. Você tem uma chance muito grande de se machucar, mas não muda o fato de que é um tipo de flexibilidade aí. E geralmente também, tipo, se você não se alonga pra fazer isso e você só tem esse tipo de flexibilidade, talvez você tenha nascido assim mesmo, e existem pessoas, sim, que têm as articulações mais soltas, que têm os músculos mais finos, talvez. Eu queria dizer que, como a gente tem corpo diferente, ao longo do tempo em que a gente vai se alongando, a gente vai construindo uma técnica própria nossa, porque qualquer trabalho de corpo faz a gente ter uma consciência corporal maior. Essa consciência corporal maior é uma coisa muito pessoal que cada pessoa tem, e ela vai levar a gente para um caminho de fazer o que seria melhor pra gente. Quanto mais você, tipo, meio que estilizar, customizar um treino, sabe? Mais você tá criando a sua própria técnica. E isso é bom, isso é ótimo. Mas aí a gente tem que tomar algumas precauções. E vou falar delas agora. Primeiro de tudo, é necessário que durante o alongamento inteiro você esteja com a postura alinhada. Postura alinhada não é simplesmente estar com a coluna, tipo, não assim e assim. É muito mais do que isso. E tem a ver com partes do corpo que são mais, talvez um pouquinho mais complexas. Por exemplo, o quadril. Eu já vi muitos professores lidando com alunos falando, tipo assim, encaixa a postura enquanto vai alongar. E isso é normal, tá bom? Né? Tipo, exatamente a mesma coisa. A gente também, nesse movimento, nessa ideia de colocar a coluna muito pra trás, a gente também prejudica. É questão de alinhar, tudo alinhado, retinho, bonitinho, do jeito que devia estar. Falando nisso, eu tenho também uma técnica de alongamento. Ela se constitui em 3 partes
E eu faço esses alongamentos, essa técnica de alongamento sempre que eu vou me alongar e ela dá muito certo pra mim, pro meu corpo. Eu não vou falar dela aqui agora, mas se vocês quiserem algum outro dia eu posso trazer isso pra vocês em um vídeo, etc. E também, outra coisa que eu esqueci de falar no começo do vídeo, se vocês quiserem um vídeo prático, então vocês me falam, deixem eu saber, ou então me dê sugestões e eu faço um vídeo prático pra vocês. Eu quis fazer um vídeo teórico só pra contextualizar mais, porque o estudo não é pra dar uma de bonita e falar que eu sei. Eu estudo pra saberem que eu sei. Eu estudo para passar o meu conhecimento. É muito importante também, não tem como eu falar, entrar muito em cada tópico, então já vou passar pro próximo. Outra coisa muito importante também quando você vai pensar em se alongar é o aquecimento. É muito importante. Eu acho que, assim, de longe a coisa mais importante quando você vai pensar em fazer um alongamento. Principalmente quando o seu alongamento tem uma meta maior do que simplesmente se alongar porque você quer ter um dia a dia mais saudável, algo do tipo. E quando você quer ter uma flexibilidade mais trabalhada. Aquecimento não só em questão de aquecer a temperatura do seu corpo. É mais do que isso, é você lubrificar as articulações. Uma coisa que vocês precisam saber é que quando você se alonga, você está alongando a sua estrutura inteira, não é simplesmente os músculos e nem simplesmente as articulações. Também tem esse assunto de articulações, existem vários tipos de articulações, também não vou entrar sobre isso aqui, eu não sou a pessoa mais estudada em relação a isso, mas eu gosto muito de anatomia, então eu sei uma coisa bem útil. Quando você pensa em querer ter uma flexibilidade maior, você tem que pensar se o seu corpo tem uma massa suficiente para suportar você esticando ele. É normal você sentir uma dor quando você se alonga. É normal. É super normal. Só que não é normal você sentir uma dor filha de uma puta e você quase morrer, ou você ter vontade de chorar, ou uma dor como se fosse beliscão. Não é normal. Ou então um estralo. Estralo em questão de, tipo, um estralo mais do que aquela hora que dá um crack, sabe? Aquele crack é normalzinho, todo mundo sabe. Inclusive, isso é geralmente o tendão passando por cima de algum osso, tipo assim, pra se encaixar no lugarzinho dele, sabe? É algo do tipo. Então, uma coisinha tipo assim, dá licença pra eu passar, aqui é meu lugar. Eu perdi meu ponto 200 vezes, gente. Pelo amor de Deus. Quanto mais você se alonga, mais a estrutura dos seus músculos, ela fica mais fina, assim, vamos dizer desse jeito. Ela vai se esticando, é como qualquer coisa. Você estica ela fica mais fina. Então, pra você ser uma pessoa extremamente flexível, é necessário que você também, de vez em quando, pelo menos, treine um pouco de musculação. Porque, vou te falar por quê. Porque se você ficar se alongando virado numa porra, e você não fizer pelo menos um pouquinho de musculação, o seu músculo, por mais que você se alongue, faça tudo direitinho, se aqueça, fique alinhado e não sei o que, não sei o que, ele vai chegar uma hora que vai ficar tão fino que ele simplesmente vai romper. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Dói pra cacete. Eu já me machuquei mais de uma vez, me machuquei uma vez, que foi ruim pra caralho, eu fiquei meses e meses cagada. Mas aí depois, enfim, né, melhorei e tal, nunca mais me machuquei igual aquela vez, só que até hoje eu sinto um trauminha, assim, uma coisa, sabe, tipo, ai, não quero. Do mesmo jeito que uma pessoa pode ter, tipo, assim, dificuldade pra se alongar mais porque os músculos são finos e ela precisa de uma musculação maior, uma pessoa já musculosa tende a ter uma dificuldade maior em questão de alongamento. Então, você que faz musculação precisa se alongar, porque senão você vai ficar todo atrofiado parecendo um trouxa. Olha, meus tendões se arrumando aqui. Geralmente eu sempre recomendo uma coisa quando as pessoas me perguntam como alongar direito. Disponha tempo pra pesquisar. Estude pelo menos um pouquinho, assim, sabe? Tipo, não faz mal pra ninguém. Depois de estudar, depois de ter a sua conclusão teórica sobre o que você já sabe do seu corpo, sobre a consciência que você já tem, sobre essa sua carne com coisas, você vai para a segunda parte, que é a parte prática, em que você vai botar as coisas que você aprendeu em prática. A terceira parte é a parte da conclusão,
que você vai concluir depois da prática o que deu certo ou o que não deu certo. Então, é necessário que nessa segunda parte você esteja muito consciente. Muito consciente do que dói, tipo, de um jeito ruim pra você, consciente do jeito que você não gosta. Pode ser também, você pode ter preferências em relação a isso. Eu acredito que seja só isso. Eu espero que eu não esteja esquecendo de falar nada, porque, meu Deus, foi uma briga muito grande pra tentar conseguir fazer esse vídeo, porque eu não consigo parar de fazer palhaçada. Eu já tentei fazer vídeo antes, aí eu começava a rir, eu cascava o bico comigo mesma e acabava que não conseguia fazer o vídeo. E ficou por isso mesmo, mas aí tô aqui hoje, espero que tenha dado certo, espero que tenha dado pra todo mundo entender. Se não deu, pode se sentir livre pra vir perguntar alguma coisa, e mesmo se você entendeu tudo e ainda tiver alguma pergunta que eu não mencionei, talvez alguma coisa do tipo, pode me mandar mensagem, etc, meu bem. Pode chegar a falar que eu sou bem amigável, tá bom? Eu fico com vergonha de postar, sabe? Parece que as pessoas vão olhar e falar assim, tipo, ai, que idiota essa garota.